A instituição maçônica, cuja origem é motivo ainda hoje de paciente perquisição, ensejando as mais diversas opiniões, todas elas, porém, demonstrando o caráter universalista da ordem, sempre se constitui em um tema apaixonante para a inteligência humana. Difícil, por certo, será sua conceituação uniforme, uma vez que seu processo de expansão e evolução se desenrolam entre os homens, gerando as motivações mais civilizadoras. Sem dúvida, é uma instituição que ensina o valor dos princípios de cultura humana individual, independente dos lugares, das épocas, e proporciona aos indivíduos a noção clara e certa de solidariedade, do amor, do direito, da justiça e da liberdade. Foi plantada a semente benfazeja do Amazonas, quando inicialmente irmãos da arte real, originários de outros rincões, decidiram iniciar a pregação de um sistema filosófico que pudesse aprimorar o caráter humano. E assim, fundaram no dia 6 de outubro de 1872 a primeira loja maçônica no Oriente de Manaus, com o título Grande Benemérita Loja Simbólica Esperança e Porvir. Foram homens impregnados pela fé e pelo ardor de grandes enviados. Deliberaram promover a instalação de uma oficina maçônica e assim o fizeram com entusiasmo dos grandes espíritos que foram capazes de construir uma obra duradoura. O primeiro grão-mestre, Raimundo da Silva Perdigão, que tem sua administração de 1904 a 1908. Coube a ele promulgar o regulamento da recém-criada potência amazônica da Amazônia Ocidental. O atual sereníssimo grão-mestre, Marcelo Peixoto, foi iniciado na loja Amazonas número 2, no dia 2 de julho de 1993. Os homens que lograram êxito em suas histórias tiveram como principal atributo a coragem e o espírito empreendedor. Foram, sobretudo, seres que acreditaram em seus sonhos e projetos maçônicos, movidos pelo entusiasmo da arte real e, consequentemente, legaram à nossa sociedade uma história de feitos e conquistas. É o presente que ele sedimenta nos alicerces da maçonaria do amanhã, buscando sempre nos exemplos daqueles que o antecederam. Essa é a história da maçonaria amazonense. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Cento e 150 anos. Poucas instituições no mundo, como a maçonaria, têm a oportunidade de comemorar 150 anos de existência. E há 150 anos atrás, exatamente em 6 de outubro de 1872, irmãos decididos a fundar uma loja maçônica na recém-criada província do Amazonas. Nós estamos falando de 22 anos de província.
Em 1850 foi criada a província do Amazonas. Depois de 22 anos, se instalou a maçonaria regular no estado do Amazonas com a fundação da primeira loja maçônica em 6 de outubro de 1872. Logo depois da chegada da instituição maçônica no Brasil, nós tivemos a honra e a glória, no ano de 1872, de recebermos aqui, em nossa cidade, uma instituição maçônica notabilizada pela sua capacidade de comprometer os seus obreiros. Uma instituição maçônica que conseguiu mobilizar uma sociedade que até então era difusa e muito sujeita aos coronéis de sua época, fez com que esses mesmos coronéis se comprometessem com os ideais de construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Eu tenho uma relação muito singular com a loja Esperança e Porvir número 1, porque a minha iniciação maçônica se deu em Roraima, ainda em Boa Vista, em 1997, como já disse, mas quando tinha a oportunidade de me deslocar até Manaus, a primeira loja desta jurisdição, da Gloman, a qual eu visitei, foi exatamente a Esperança e Porvir número 1. Porque depois de um exaustivo dia de viagem na estrada, reuni com os irmãos e poder aproveitar de todas essas vibrações que são geradas quando nós estamos aqui em família, em união, é um refrigério para a alma. Em 6 de outubro de 1872, ilustres irmãos na cidade de Manaus, que já eram maçons, fundaram esta loja. E desde lá, de 1872 até agora, essa loja funciona ininterruptamente. Estes irmãos, naquela época, já compravam escravos e promoviam a alforria deles em praça pública. Porque a maçonaria, tudo que faz, faz em silêncio. Ela não divulga. Diferente de política, que divulga coisas que às vezes nem acontecem. A maçonaria procura não divulgar. Então eles faziam isso, depois se juntou com outras lojas, como a loja Amazonas, para comprarem escravos e darem a liberdade dos escravos antes da Lei Áurea no Brasil. Pouca gente sabe disso, porque também nós, maçons, não divulgamos muito isso. Pouca gente sabe da importância da maçonaria na independência do Brasil. Dom Pedro I foi maçom. E, recentemente, eu vi nos jornais, na televisão, que lá no Rio de Janeiro vão abrir para visita maçônica como se visita um museu. E há muito tempo nós estamos também amadurecendo a ideia de fazer uma visita, a começar pela Esperança e Porvir número 1, no estado do Amazonas. Será guiada por um irmão para explicar algumas perguntas que principalmente os profanos irão fazer quando adentrarem no templo. Os senhores estão vendo que aqui, por incrível que pareça, ainda existem pessoas esclarecidas que pensam que nós aqui adoramos o diabo. Todos os trabalhos da maçonaria só começam depois da abertura do livro da lei que está aqui atrás, a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Um ateu não entra na maçonaria. E ele também não entra se ele quiser. Ele terá que ser escolhido, indicado por um maçom. Temos registrado na história que os 4 primeiros maçons que chegaram em Manaus foi por volta de junho de 1862.
Esses irmãos reunidos resolveram trabalhar na busca de outros maçons que estavam aqui nesta cidade, e 10 anos depois conseguiram fundar a primeira loja maçônica aqui em Manaus, exatamente a loja Esperança e Porvir, no dia 6 de outubro de 1872. A loja Esperança e Porvir abriu as suas portas para o conhecimento da sociedade da época com a sua chegada. E sempre que nós iniciamos um trabalho maçônico, ele inicia com a finalidade de nós chegarmos ao nosso objetivo. E o objetivo da ordem é tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade e pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. A maçonaria é uma instituição perene que vem ao longo dos séculos. Não é qualquer instituição que tem 150 anos de história contada sem falhar um dia de suas obrigações. Um trabalho de irmãos como Leopoldo, como Tibúrcio, como Cavaleiro. O primeiro venerável da oficina foi o irmão João Barros, que na vida profana ele era um comandante, um coronel da Armada. E como chegaram no nome Esperança e Porvir? Como todas as criações, vai com sugestões. Um irmão sugeriu Esperança, o outro Porvir, e o irmão Tibúrcio sugeriu a união dos dois nomes e foi aclamado o novo nome da loja Esperança e Porvir, a primeira loja fundada na província do Amazonas. Essa loja, Esperança e Porvir, ficou sob os auspícios do Grande Oriente do Brasil paraense até exatamente dia 22 de setembro de 1904, quando as lojas, no total de 26 àquela época, resolveram formar uma célula constituindo-se uma nova potência maçônica, o Grande Oriente do Amazonas e território limítrofes. Ou seja, a maçonaria, desde 150 anos, ela tem um trabalho histórico muito importante, né, na sociedade. E a loja Esperança e Porvir, assim como todas as 50 lojas que fazem parte da jurisdição, o objetivo maior é aperfeiçoar o caráter do homem e trazer luz, trazer caridade, trazer conforto à população amazonense, à população de Manaus, à população do interior do estado também, assim como a população mundial, né? A maçonaria, ela sempre esteve presente em todos os grandes momentos da história da humanidade. Tivemos no passado muitas complicações. Naquela época, essa maçonaria aqui e mais duas que já tinham na época da escravidão, nós conseguimos, aqui com a nossa instituição, que está no nosso balaústre desta loja e de outras duas lojas mais, mostrar a compra de escravos para ser libertados. Os maçons vinham para dentro desta loja, aqui onde nós estamos hoje, reuniam, arrumavam dinheiro e saiu para comprar escravos e aforrear. E olha só, é muita história que onde nós estamos aqui, é muita história, chega, eu estou arrepiado. Em 1875, só 3 anos depois, compraram uma casa aqui na rua Bernardo Ramos, antiga rua São Vicente. Só 3 anos. E de lá para cá, Esperança e Porvir tem trabalhado constantemente
nesses 150 anos, nesse local, nesse espaço. Claro, com reformas que foram feitas, com novas adaptações para os dias atuais. Dentre os feitos realizados pela loja Esperança e Porvir, cabe registro de alguns de suma importância. Um primeiro, quando em sessão do dia 17 de julho de 1873, portanto um ano, não passado um ano sequer da fundação da loja, houve a aprovação pelos irmãos para que se fizesse socorro às vítimas da epidemia de varíola que assolava não somente a nossa província, mas em várias das províncias do país. E logo nesses 150 anos, é muito difícil você escolher, dentre tantas as obras realizadas pela maçonaria amazonense, pela loja Esperança e Porvir, aquelas que se mais destacaram. Eu procurei selecionar as obras do começo da sua administração. Logo de cara, um ano depois, teve a epidemia de varíola no estado do Amazonas. E os irmãos da Esperança e Porvir, junto com outros obreiros e com a sociedade civil, foram chamados a trabalhar para minorar o sofrimento do povo naquela época. Em 1877, uma grande seca se abateu sobre o Nordeste brasileiro. E mais uma vez, a maçonaria amazonense se fez presente, trabalhando e minorando o sofrimento do povo daquela região. Em 1884, a libertação dos escravos, com a compra de cartas de alforria. Nós, que nos orgulhamos, nós brasileiros, que nos orgulhamos de ter abolido essa mancha de nossa história em 1888, temos que lembrar que 4 anos antes, aqui no estado do Amazonas, a escravatura já não mais existia. E não existia fundamentalmente porque maçons, imbuídos do sentimento de serem homens livres e de bons costumes, muito contribuíram para a aquisição de centenas e centenas e centenas de cartas de alforria, para que aqueles que até então eram submetidos à condição de escravidão pudessem finalmente gozar daquilo que é o bem maior que todo ser humano deve ter, que é a sua liberdade. Portanto, que o Amazonas foi o segundo estado, antes da Lei Áurea, a dar libertação aos escravos. O primeiro no Brasil foi o Ceará, e o segundo foi aqui, o governador da província, nossa aqui, que era maçom, filho desta loja, fez o decreto abolindo a escravatura em toda a província do Amazonas. Isso é uma história linda, que merece ser comemorado agora, esse ano, esses 150 anos. Por si só, já bastaria a comemoração. E também, em 22 de setembro de 1904, foi fundada aqui nesse templo a grande loja maçônica do Amazonas. Trabalho desenvolvido por todos os obreiros da loja Esperança e Porvir e da maçonaria amazonense. E durante esses 150 anos, eu que sou há 22 anos maçom, eu pude observar todas aquelas obras que antes nós líamos na história, eu ainda profano, não iniciado na maçonaria, mas que pude, dado aos meus estudos maçônicos e a minha experiência como maçom, e também como presidente desta loja, constatar que tudo aquilo que eu estudava, que eu procurava, que eu almejava, eu consegui encontrar dentro dessa instituição maravilhosa. Não é à toa que estamos aqui até hoje comemorando essa efeméride, não é à toa que a maçonaria amazonense ela é respeitada, não é à toa que a grande loja maçônica do Amazonas, Glomã, ela é a primeira loja maçônica do Brasil. E estamos aqui muito felizes, acreditando que a maçonaria vai se perpetuar,
ad eterno, para que possamos fazer a obra da nossa instituição, qual seja tornar feliz a humanidade, trazer alento à população, aperfeiçoar o caráter do homem. Maçonaria é uma instituição que tem um caráter filosófico, que prega o aperfeiçoamento da raça humana, que verifica a necessidade da construção de um edifício social que pretende chegar à perfeição, onde cada um de nós, maçons, passa a ser um tijolo que edifica esse templo que nós consideramos a sociedade onde nós vivemos. Eu sou o Antônio Lara Marialva Meireles Rondon Júnior, tenho 44 anos, sou natural de Vilhena, Rondônia, e moro aqui em Manaus desde 1996. E nós estamos falando aqui de dentro do templo da grande benemérita loja simbólica Esperança por Vir, a número 1 da jurisdição da grande loja maçônica da Glomã. Justamente a loja que está comemorando nesse ano 150 anos de existência. Conheci a maçonaria em 2012, onde fui levado às portas de nosso templo por meu irmão, meu amigo, meu pai. E desde lá me apaixonei por essa filosofia maçônica. Depois desses quase 10 anos, que completo agora em novembro, me sinto muito feliz e realizado de fazer parte dessa imensa ordem que hoje mora no meu coração. A loja Amazonas, ela é uma loja um pouco mais nova do que a Esperança por Vir, vindo a ser fundada em 1877, porém andou nesses 145, quase 146 anos de mãos dadas com a loja Esperança por Vir e seus irmãos em benefício da maçonaria e em benefício da sociedade como um todo. Isso faz com que a gente faça uma retrospectiva há 150 anos atrás, imaginando como os irmãos que fundaram esse templo encontraram essa cidade, Manaus, recém-surgida, uma cidade pequena, fincada no meio da floresta amazônica, com N dificuldades. Apesar dela ter sido conhecida pela cidade onde se deu a primeira universidade do Brasil, a gente consegue voltar ao tempo e se imaginar naquelas dificuldades encontradas pelos nossos irmãos. Nesses 10 anos que aqui estou, os ecos do passado sempre aparecem em todas as sessões. Aquela vontade dos irmãos estarem juntos, de ajudar o próximo, me move e me comove até hoje. E eu estou completando esse ano 10 anos de maçonaria. Dentro desses 150 anos da grande benemérita loja simbólica, a gente vê que isso é um grão de areia. O que faz com que a gente reflita de todo o esforço, todo o trabalho, todo o empenho que era destinado por aqueles irmãos, que era executado pelos nossos irmãos há 150 anos. A maçonaria, ela é feita de diversas lojas. Independente dessas lojas, nós todos somos irmãos. E esses irmãos sempre caminharam no passado, caminham hoje e caminharão no futuro ombreados, de mãos dadas, em direção a um futuro. Mas não só qualquer futuro. Acredito que através da caridade e do fazer o bem ao próximo, a maçonaria, junto com a sociedade, tem condições de levar todos nós em um caminho de luz em direção à nova era, em direção ao futuro. Eu tenho um orgulho imenso, absurdo, em ser maçom. E confesso que no
na minha vivência, quando eu cheguei aqui em Manaus em 1996, nunca imaginei que eu fosse ser maçom. Então eu passei no concurso público, sou delegado de polícia na vida profana, que nós chamamos na vida profana o que está fora da maçonaria, e um irmão de ofício, também delegado de polícia, foi quem fez um convite para que eu ingressasse na ordem. E eu confesso que eu não tinha qualquer conhecimento a respeito da maçonaria. O que eu sabia da maçonaria era que eram irmãos e que eles se ajudavam. Tivemos aqui irmãos da mais altíssima qualidade, sempre trabalharam em prol do próximo, né? Primeiro os profanos, que são os que não são da ordem, depois a nós, somos maçons. Então esses abnegados irmãos da Esperança por Vir, da Loja Amazonas, eles fizeram o Hospital Beneficente Portuguesa, desde lá da história, a maçonaria como um todo, tanto a Esperança por Vir, que tem projetos sociais maravilhosos, como eles distribuem alimentos todas as quintas-feiras para a população carente, além de outros projetos como o Natal da Esperança, Dia das Crianças Solidário, e muitas outras coisas que são feitas por essa belíssima oficina, essa histórica oficina em prol da sociedade amazonense. E de fato é um princípio inato ao maçom, a solidariedade. Começa realmente ajudando os irmãos, mas também principalmente aqueles que não são irmãos, os profanos, os realmente necessitados. E essa solidariedade foi o que fez com que eu me fincasse aqui na ordem. Como qualquer instituição, como qualquer grupo, como qualquer clube, digamos assim, feito por homens, temos as imperfeições, temos alguns defeitos, mas o que importa na maçonaria é a gente procurar fazer sempre o melhor. Como já diz o chanceler, um dos cargos que ocupam a loja, que o objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade. No aperfeiçoamento dos costumes, na tolerância, no respeito à crença e ao culto, seja de qualquer espécie. Mas para você ser maçom, você tem que ter a crença de um Criador, independente da religião que você siga. Não é exagero eu afirmar que a maçonaria faz parte do estado do Amazonas, porque várias figuras políticas se fizeram presente na história do Amazonas. Governadores de províncias e da nossa província, e eles todos eram maçons e assumiram essa responsabilidade junto à sociedade. Os maçons pertenciam à Assembleia Provincial, né? Na época nós não éramos estados, nós era a província do Amazonas. Então, vários maçons pertenciam à Assembleia. E nessa Assembleia, eles começaram a destinar valores para que comprassem escravos. Viajaram o interior do estado também, e no interior começavam a comprar os escravos para conceder a alforria. Então, isso é um fato que marcou a maçonaria no estado do Amazonas, porque a ideia que eles tiveram de libertar. Essa liberdade todo mundo precisa e a maçonaria defende essa liberdade. Então, o nosso trabalho é essencial, junto à sociedade, junto ao homem, junto ao ser humano, é sempre procurar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Hoje, a grande loja, ela detém em sua jurisdição 50 lojas, sendo 21 lojas na capital e 29 lojas no interior. E esse trabalho todo foi possível realizar graças à abnegação de cada um
de seus membros, que uns somaram tão positivamente para que a maçonaria hoje estivesse no patamar que está, que representasse o que ela representa. Eu tenho comigo um discurso que eu sempre falo quando inicia na maçonaria. Eu digo, aqui dentro nós somos iguais, todos nós somos iguais. E a mulher também tem uma participação muito importante dentro da maçonaria, muito. Porque sem elas a gente não conseguiria fazer essa ajuda à sociedade, a gente não conseguia fazer a filantropia junto à sociedade, porque elas têm um jeito diferente de ver as coisas. Elas nos ajudam a fazer um mundo melhor. Então, o fator da esposa, da nossa cunhada, que nós chamamos dentro da nossa sociedade, é essencial nas nossas ajudas. Nós também conseguimos arrecadar 145 toneladas de alimento em janeiro e fevereiro e fizemos isso pela população. Outro fato importante que eu também queria destacar é que hoje, a maçonaria hoje, né, em 2022, estamos também libertando os estudantes. Estamos no mesmo caminho. Nós elaboramos um projeto muito interessante que é para libertar os estudantes, foi um vestibular social. Para mim, nesses 29 anos de maçonaria que eu tenho, eu achei um projeto assim essencial e muito importante. Ano passado, nosso primeiro evento desse projeto, nós conseguimos matricular 6.500 alunos para que eles possam fazer um cursinho preparatório para vestibular. Poxa, isso aí na rede pública, tá? Através de emendas parlamentares, mas nós aplicamos a emenda correto para os alunos. E eu chamo isso de libertação também. Comparo a libertação dos escravos, comparo o que a gente trabalha todos os dias dentro da maçonaria. Porque a maçonaria não é só ritualística, ela tem muito mais que isso. Então, esse projeto que nós trouxemos para dentro da nossa grande loja, pela Fundação Gloman, que é uma fundação muito importante para a gente, criada pela grande loja, nós fizemos esse projeto piloto de 6.500 alunos, todos matriculados, fizeram um cursinho de primeira linha, de qualidade, um cursinho preparatório que você por aí pagaria, sei lá, uns R$1.000 por mês ou menos, né? Mas de professores com gabarito de primeira linha, doutores, e fazendo esse ensino via internet, via módulos, mas ele podia assistir a qualquer hora, a qualquer momento, né? E esse ano nós lançamos agora para 9.500 alunos. Então isso para mim é um trabalho de liberdade, porque nós estamos dando oportunidade para esses jovens, porque os jovens são o futuro do nosso país. A maçonaria pensa muito no futuro, porque nós também não trabalhamos só com adulto, não. A gente trabalha também com jovens de 12 a 18 anos, que chamamos de Demolei. É muito interessante. Também trabalhamos com as meninas jovens de 12 a 18 anos, são as filhas de Jó. E também temos um trabalho de escudeiros, que são os pequenininhos de 6 a 12 anos. E as meninas também, que as abelhinhas de 6 a 12 anos. Então a gente já tenta preparar esses jovens para o futuro do nosso país, porque só com a educação e com a cultura é que a gente consegue mudar esse país. E eu tenho certeza absoluta, esse projeto do vestibular social vai ser um marco no nosso estado também. Como eu falei, a maçonaria ela está presente no estado do Amazonas. Não é qualquer instituição que consegue consolidar, está segura até hoje com 150 anos de fundação. E a maçonaria está. Hoje, a nossa grande loja possui 50 lojas maçônicas. Dessas 50, 29 estão no interior do estado e 21 na capital do estado. E nós somos hoje 1.800 obreiros, 1.800 associados. Então, imaginem o trabalho que nós temos também no interior. O interior é muito importante para a nossa grande loja, porque no interior também esse trabalho que a gente tem de filantrópico, a gente tem no interior também. Isso aí nos ajuda muito.
Então, esses 150 anos, isso vai marcar a história do Amazonas. Eu tenho certeza absoluta que toda a sociedade tem um respeito pela maçonaria, porque a gente está sempre presente, sempre com o público, sempre com a sociedade. A gente tenta mostrar o que é o correto, né? Debastar a pedra bruta, polir a pedra já depois de bruta. Isso é um trabalho nosso, é um trabalho da maçonaria, isso é o caráter do ser humano. Isso a gente tem um pensamento de sempre valorizar a sociedade. Nesses 150 anos, a Esperança e Porvir tem se notabilizado pela grandiosidade de seus veneráveis mestres, tem oferecido para a grande loja maçônica do Amazonas uma quantidade expressiva e muito preciosa de obreiros para a nossa instituição, que muito contribuem para a consecução dos nossos objetivos enquanto sociedade civil. Tenham certeza de uma coisa: a maçonaria é a melhor obra criada pelo homem. O homem criou essa doutrina maçônica e espalhou no mundo inteiro, sem ter preocupação de fronteiras. Poucas instituições no Estado, no Brasil e no mundo completam 150 anos funcionando. Meus efetivos, irmãos serenos grão-mestres e soberanos grão-mestres dos diversos estados brasileiros. Demais autoridade, é com grande satisfação que participo hoje das comemorações do aniversário de duas longevas instituições, como as centenárias Gloman, da Loja Maçônica do Amazonas, que completou no último dia 22 de setembro, 118 anos de fundação. E a grande e benemérita Loja Simbólica Esperança e Porvir, número 1, que a deu origem e que hoje chega ao 60º de sua existência. Então, os 150 anos foram proveitosos demais. Valeu a pena o trabalho maçônico iniciado lá atrás. Atravessou tantos momentos difíceis com a situação do país, a situação do Estado, as épocas, né? Os períodos críticos, mas atravessou com galhardia, cabeça erguida, sempre mostrando à sociedade que existe uma célula preocupada em tornar feliz a humanidade. É o objetivo maior. Talvez um dia cheguemos lá, não sei quanto tempo leva. O importante é você sempre preservar a regularidade maçônica e fazer com que o trabalho chegue fora desse templo para que seja autêntico e o povo possa sentir essa vontade também de colaborar e de ajudar. Que os nossos irmãos entendam que 150 anos vai elevar para eles um ego muito forte, para daqui a 150 anos, quando fizerem 300 anos, alguém está lembrando de que esse irmão também passou por aqui. Que todos que passaram por aqui deixaram o seu quinhão, a sua marca, a sua dedicação pela uma instituição milenar, pela uma instituição que não tem fins lucrativos, pela uma instituição que não visa aparecer, pela uma instituição que não visa propaganda. Nós não fazemos propaganda de nada, porque não é o nosso caso, não é a nossa maneira de ser. Nós fazemos aquilo que podemos fazer para tornar feliz a humanidade. Que esses 150 anos de história, esses 150 anos de trabalho,
em prol de uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais saudável, nos sirvam de motivação, nos sirvam de exemplo, nos sirvam de iluminação, que seja um farol a iluminar o nosso futuro, para mostrar a estrada que devemos continuar trilhando, para o bem da sociedade amazonense, para o bem da sociedade brasileira, para o bem da maçonaria universal. Viva a esperança e porvir! Viva 150 anos de maçonaria no Amazonas! Grande Loja Maçônica do Estado do Goiás, Tito Souza de Amaral. Ao irmão Marcelo e ao irmão Tufi, grão-mestre eleito e grão-mestre adjunto eleito. Senhor, a sua bênção e a vida para todos sempre. Uma sociedade civil forte. E aí é que entra o papel da nossa ordem da maçonaria, que trabalha filantropicamente, mas que trabalha dentro de princípios e valores, lapidando a pedra bruta, cavando masmorras aos vícios e erguendo templos às virtudes, e cobrando dos seus representantes, para que todos nós políticos compreendamos que aqui estamos para servir e não para nos servir. Atuando nos mais diversos setores da sociedade e entre os poderes constituídos, sempre em busca do aprimoramento humano, estimulando virtudes como tolerância, solidariedade, lealdade, honra, amizade e irmandade. Parabenizar toda a maçonaria pelo trabalho que vem realizando, não só no Amazonas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em defesa da democracia, da paz, do amor, da educação. Juro e prometo, por minha honra e por minha fé, cumprir e fazer cumprir os landmarks, a Constituição e as leis da Grande Loja Maçônica do Amazonas, bem como o Regulamento Geral e as deliberações dessa Assembleia Legislativa, pautando sempre minha vida pelos princípios da maçonaria universal e reconhecendo esta grande loja como potência legal e legítima. Assim o grande arquiteto do universo me ajude. Assim seja! A Grande Loja Maçônica do Amazonas, Glomã, é considerada a mais antiga das grandes lojas brasileiras, cuja data de fundação é de 22 de setembro de 1904, pois com a proclamação do grão-mestre Gaspar Antônio Vieira Guimarães, em uma Assembleia Geral Histórica, no Templo da Grande Benemérita Loja Simbólica Amazonas número 2, no dia 24 de junho de 1927, deliberou-se pela soberania dos trabalhos maçônicos simbólicos. Com esta decisão, a então potência maçônica passou a ter total independência, quando todas as oficinas se constituíram imediatamente em lojas maçônicas simbólicas, sendo a única de todos os estados brasileiros que manteve por mais de uma década em território definido exclusivamente lojas jurisdicionadas à nova configuração de grandes lojas. Naquele momento, todo o acervo histórico e de patrimônio da maçonaria foram repassados para a Glomã. Podemos destacar com orgulho que, além deste memorável feito, a Glomã está entre as 5 grandes lojas a receber a carta constitutiva do atual Supremo Conselho do Grau 33 do rito escocês, antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil. Chegamos assim ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, contando 150 anos da maçonaria amazonense. Até o próximo programa. Até lá.